Todo mundo sabe que a revisão criminal que o Bolsonaro ajuizou está nas mãos do Nunes Marques. Ontem a CNN levantou uma bola interessante. Seria possível o Nunes Marques dar uma canetada, dar uma liminar, inocentar o Bolsonaro? Isso tem gerado um debate público interessante. Eu vou te explicar essa história toda agora e te mostrar o que é especulação e o que é realidade nessa história. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha nesse vídeo. Bom, o fato é o seguinte, nós temos 3 ministros dentro do STF que já inocentaram mais de 20 condenados nas manifestações do dia 8, com base nas mesmas teses. Esses 3 ministros são o Fux, o André Mendonça e o próprio Nunes Marques. A tese que eles, ministros, defenderam para inocentar esses mais de 20 réus é: incompetência do STF para julgar o caso, não foi golpe e faltaram provas por parte da PGR, do acusador. Bom, se essas 3 teses foram encampadas por esses 3 juízes, dentre os quais o Nunes Marques, em tese o Nunes Marques, que está com o processo da revisão criminal do Bolsonaro, poderia dar uma liminar reforçando a tese que ele já deu sobre esses 20 condenados nas manifestações. Porque o pedido do Bolsonaro é exatamente por aí. O pedido do Bolsonaro na revisão criminal não tem nada a ver com a questão da dosimetria, tem a ver com a incompetência, a defesa alega isso, com a incompetência da primeira turma para julgar o Bolsonaro. Diz a defesa do Bolsonaro que ele deveria ter sido julgado ou fora do STF ou pelo plenário. E a tese do Nunes Marques para inocentar esses 20 condenados, como eu mencionei, foi exatamente essa, de que o STF era incompetente. O juízo que deveria ter avaliado o caso de todos esses réus era a Justiça Comum de Brasília. O Bolsonaro não tinha foro privilegiado, assim como esses condenados, esses manifestantes do dia 8 também não possuíam. Portanto, por coerência, o Nunes Marques deveria ou deverá manter a mesma tese que já tinha levantado contra os réus do dia 8 em relação ao Bolsonaro. E aí é que entra o ponto da gente olhar para a realidade dos fatos. Esses ministros não são apenas juízes, eles são também políticos, e alguns deles são apenas políticos. E é muito difícil acreditar na possibilidade que o Nunes Marques dê uma liminar e, entre aspas, inocente o Bolsonaro. Por que eu digo entre aspas? Porque a liminar seria no sentido de anular o julgamento e não de inocentar, e teria que refazer o julgamento do Bolsonaro adiante. Mas o ponto, meus caros, é que é muito difícil aguardar uma liminar do Nunes Marques. O Nunes Marques é uma incógnita, mas dar um passo como esse seria muito desafiador para ele, porque ele colocaria um caos no tribunal inteiro. Se o Nunes Marques entendesse numa liminar que o julgamento do Bolsonaro é nulo, por consequência, teria que se entender que todos os julgamentos que o STF fez sobre o golpe também seriam nulos, porque todos eles aconteceram no STF, todos eles aconteceram na primeira turma. E se o do Bolsonaro é nulo porque aconteceu na primeira turma, essa nulidade seria espalhada para todos os demais. Esse é um ponto que, claro, em tese é possível, mas na prática eu não acredito que o Nunes Marques seja capaz de fazer isso, tenha coragem de fazer isso. Embora ele tenha poder, não sei se ele tem coragem. Aliás, é isso que falta ali nos ministros, né? Poder, muitos têm, mas coragem parece que só a banda podre do STF possui. Vamos ficar atentos, de qualquer maneira, porque o Nunes Marques, como eu mencionei, é uma incógnita, é um juiz vesgo. Tem horas que ele olha para a esquerda, tem horas que ele olha para a direita, e na maior parte das vezes ao mesmo tempo. Deixa aqui o seu comentário. Você acha que o Nunes Marques tem, além de poder, também coragem? Ou você acha que ele vai se curvar para a banda podre? Deixa o seu comentário e esteja atento aqui no canal, que nós vamos aguardar os desdobramentos desse caso juntos. Um abraço.